Olá, seja muito bem-vinda aqui. Esse é um quadro de horóscopo semanal. Então, juntas, nós vamos analisar como os astros estão operando lá fora, no universo, e como toda essa energia atravessa você durante essa semana. Assim, você não passa por nada no escuro e já vai preparada para os desafios e para as bênçãos que vão chegar até você nessa semana. Eu sou a Tati Delfes, sou especialista sistêmica e astróloga e tenho o imenso prazer de guiar e conduzir muitas mulheres até a conexão da própria essência. Então já curte esse vídeo, deixa seu like aqui e também já se inscreve no meu canal, porque eu tenho certeza que você vai gostar de ser avisada quando toda semana eu trouxer um novo horóscopo para você. Esse é um conteúdo exclusivo que eu preparo para você, diferente de tudo que você já viu por aí. E hoje eu vou trazer várias informações muito importantes, então fica até o final desse vídeo para você saber mais. Você vai entender que a gente vai alinhar todo esse cenário energético, todo esse contexto planetário com a sua energia. Minha intenção é inspirar mais e mais dessa magia feminina através da própria astrologia. Não esquece de deixar um comentário para mim para eu entender que esse conteúdo chegou até você na hora certa com as informações que você precisava. Para essa semana eu trouxe um horóscopo separado pelo elemento de cada signo. Áries, Leão e Sagitário são signos do fogo. Touro, Virgem e Capricórnio são signos da terra. Gêmeos, Libra e Aquário são signos do ar. E por fim, Câncer, Escorpião e Peixes são signos da água. Então a gente precisa lembrar que nessa semana, do dia 23 até o dia 30, vão acontecer alguns movimentos planetários. No dia 25, a Lua entra na fase nova, em Câncer, e faz uma conjunção com o Sol nesse mesmo signo. No dia 26, Mercúrio entra em Leão. Mas, Tati, o que tudo isso tem a ver comigo? Para cada um desses elementos, fogo, terra, água e ar, uma nova direção será dada. E além disso, entramos no solstício do inverno, uma época destinada à introspecção. Mercúrio em Leão é a coragem de se expressar com brilho. Sol e Lua nova em Câncer mostram que o nosso emocional vai estar à flor da pele. Todas aquelas emoções que até hoje você não parou para entender o porquê estão acontecendo em repetição com você vão estar mais afloradas. Para os signos de fogo, Áries, Leão e Sagitário, sua chama é forte. Mas quando é hora dessa brasa aquecer por dentro, o desafio aqui é acolher a própria vulnerabilidade. A potência aqui é descobrir que a sua coragem pode virar um combustível para o próximo passo que você precisa dar. Terra, Touro, Virgem e Capricórnio. O solo mais fértil nutre as plantas que foram cuidadas em silêncio. O desafio aqui é pausar a lógica e ouvir mais o coração. A potência é aprender a criar rotinas que curam. Signos de ar, Gêmeos, Libra e Aquário. Silenciar a mente nessa semana será um novo superpoder. O desafio é parar de buscar fora o que só vem de dentro. E a potência é transformar as suas reflexões em expressões criativas nesse universo. Água, Câncer, Escorpião e Peixes. A emoção que transborda é a mesma que te cura. O desafio, não se afogar em sentimentos antigos. A potência, usar a sua sensibilidade como bússola. É muito interessante quando a gente percebe que todo esse movimento lá fora, na verdade, está fazendo um grande desafio interno, um grande desafio de aprimoramento interior, um grande desafio de aperfeiçoamento do próprio autoconhecimento. Então agora a minha intenção é que você conecte tudo isso que está movimentando na astrologia com todos esses planetas em ação dentro de você, dentro do elemento que conduz o teu signo, junto com uma carta mágica que fala sobre a sua transformação. Afinal, Lua Nova fala sobre a gente fechar ciclos, encerrar ciclos, entender o que o próximo requer da gente. E aí eu quero aprofundar com você essa leitura numa tiragem de cartas desse oráculo que eu adoro. Ele mistura astrologia com herbologia e também com magia feminina. Vamos lá, se conecta aí. Eu vou falar sobre a carta 1, 2, 3 e 4. Já sente qual é o número da carta que está te chamando? Vou primeiro pegar a carta 1 aqui. Carta 1, Yarrow. Yarrow é uma planta que aqui a gente conhece como mil folhas. A carta do mil folhas traz pra gente a conexão com o equilíbrio interior. E ela fala da gente, quanto mais a gente fortalece esse equilíbrio interior, quanto mais a gente vai para dentro e entende, tem essa empatia divinatória, quanto mais a gente entende o nosso próprio ser, mais em equilíbrio com o cosmos a gente está. De maneira oposta, se isso não está acontecendo na sua vida, essa é uma fase de completa confusão mental, de falta de discernimento e de completo descontrole na sua vida. É aquele lugar que a gente sente que não dá limite para os outros,
que a gente está com uma autocrítica muito forte dentro de nós mesmos, muitos julgamentos internos, excessivamente sensível e próxima do próprio esgotamento. Então essa é uma erva muito especial, ela está conectada com Aquiles, que era quem dava essa erva para os soldados, para eles curarem as próprias feridas, pararem o sangramento. Na China, ela também é uma erva muito especial. Os bastões mais retos dela são separados para jogar I Ching. Essa semana, essa carta diz para você parar um pouco com esse descontrole, parar de você mesma se atormentar internamente e buscar o seu equilíbrio emocional, buscar a sua cura, buscar a sua conexão com o divino, rezando, fazendo seus processos de gratidão, entendendo até hoje o que você já recebeu de especial na tua vida. Muitas vezes a gente está vivendo o sonho que a gente já pediu para viver e nem percebe. Agora vamos para a carta número 2. E se você já se conectou com ela, ela deve ter uma mensagem bem bonita para trazer para você. Carta número 2, Mucuna. Você já ouviu falar da Mucuna? A Mucuna é uma das ervas que junta a gente com Mercúrio. E quando ela juntava a gente com Mercúrio, e ela fala, ela é uma carta, aqui embaixo está escrito em inglês, mas ela fala sobre a jornada. Deve ter ouvido feijão Mucuna, porque realmente as frutas que essa erva dá, elas parecem feijõezinhos. Então existe no Brasil, e as pessoas geralmente, porque é uma planta tropical, as pessoas geralmente chamam de feijão mucuna. A mucuna mostra pra gente que esse é um período de transição, deixar para trás o que é familiar, aquilo que bloqueia o teu caminho, aquilo que é exatamente o que não está alavancando a tua vida. A intenção da mucuna aqui é dizer para você que é hora de se mover ao desconhecido, é hora de escolher movimentos novos para sua vida, com coragem, com fé, confiando nessa consciência superior que existe acima de nós. No lado oposto, no estado invertido, a mucuna vai dizer que você vai continuar escolhendo o conforto, que você vai continuar escolhendo a ilusão da segurança. Você vai continuar com a sua falta de espontaneidade do que é verdadeiro para você e resistente às próprias mudanças. Na medicina ayurvédica, essa é uma planta que trata estresse, trata ansiedade e trata inclusive parasitas. Na Índia, ela é considerada um promotor uterino. E olha que bonito a gente olhar para isso. Quando a gente está falando de um promotor uterino, a gente está falando de uma erva que trabalha os seus projetos. Quando a gente está fazendo promoção de útero, é sobre trabalhar os projetos que você tem para encarnar nesta vida, desde filhos até projetos de carreira. E a casa 5, onde estão os projetos, é exatamente a nossa manifestação criativa na Terra. Vamos para a carta 3. Será que você já foi conectada aí com a carta 3? Conta para mim aqui nos comentários. Qual que é a carta que chamou você hoje? Carta 3, Trompete dos Anjos. Você já deve ter visto essa planta. Ela é muito usada como planta de decoração. E ela é realmente uma planta de decoração. Ela é muito bonita. Ela é uma planta que move para baixo. Mas muitos povos originários usam ela com xamãs, curandeiros e praticantes de magia. Ela é uma planta tóxica. A gente precisa lembrar disso. Então, cuide com como você vai usar essa planta se você quiser fazer algum outro uso dela. Nunca interno, ok? Essa planta tem esse cheiro bem inebriante, essas flores apontadas para baixo, que lembram chifres angelicais, mostrando que os anjos precisam descer à terra. No estado vertical, no estado inteiro, ela fala sobre colapso na sua vida, sobre transformação catártica, ascensão das cinzas, morte, renascimento e o esgotamento de tudo aquilo que está velho na sua vida. Inclusive, uma das falas dessa carta é a morte, aqui no meio em inglês. Então, essa planta é uma planta que fala que tudo aquilo que você não quer tirar da sua vida e está te fazendo mal, o universo vai dar conta de tirar. Isso não é sobre a gente deitar e ficar esperando as coisas acontecerem. Isso é sobre a gente se preparar, porque às vezes a gente não está preparado para perder coisas que a gente acha que estão criando na nossa vida, mas na verdade estão limitando. Estado invertido, essa planta mostra que você continua ignorando esse chamado. E que por isso você pode estar manifestando grandes crises mentais e emocionais, grandes lugares de ilusão, lugares em que você recusa a verdadeira realidade. Então agora vamos para a planta 4. Carta 4. Me conta aí, você já foi conectada com a carta 4? Carta 4 é a Mugwort. Essa aqui é um tipo de Artemis que a gente tem. Artemis para trabalhar feminino. O que essa carta vem trabalhar em você é a tua intuição, o desenvolvimento, a tua conexão com os próprios sonhos. Essa transição que você precisa fazer da tua própria clarividência. Esse lugar em que você consegue fazer grandes previsões, mas você continua sem usar ele. No invertido, ela vai falar que você vai continuar perdida no labirinto, continuar perdida em si mesma, sem saber o que você quer fazer dessa vida. Desorientada e com muita confusão. E confusão atrai mais confusão. Então ela fala que enquanto você não parar, não refletir,
Muitos comandos, muitas mensagens, muitos segredos estão sendo sussurrados para você. Mas quanto você está gastando de energia de vida para fingir que não está vendo eles? É uma carta muito parecida com a carta anterior, mas a carta anterior, do 3, dizia que tudo ia ser encerrado nesse momento. Essa carta aqui fala para você que o caminho é a conexão. O caminho é você ir para o teu estado de clarividência, você aceitar esse superpoder. Essa carta é uma carta muito bonita e muito especial para a semana. Me conta aqui se você escolheu a carta 4. Porque Artemis é a deusa da lua. E essa semana a gente entra numa lua nova, como eu já falei. Essa é uma carta que fala sobre a proteção de espíritos malignos, inclusive. Entidades parasitas, de energias obscuras, obsessores e até de maldições. Então aqui o convite é desenvolver, buscar alguma atividade essa semana que te aprofunde ainda mais com a tua intuição, com o teu autoconhecimento, com os teus sonhos, com esse ser divino que habita dentro de você. O bacana dessa carta da Artemis é que ela dá essa força para a gente ter coragem de enfrentar os nossos medos, de enfrentar as nossas próprias ilusões. Curtiu esse vídeo? Eu espero que sim. Eu espero te ver na próxima semana. Não esquece de deixar o sininho ativado, porque assim que eu lançar o horóscopo semanal da próxima semana, você já vai receber. E óbvio que para você continuar recebendo esse tipo de conteúdo do meu canal, você precisa se inscrever aqui. Deixa a tua curtida para que o algoritmo do YouTube entenda que esse vídeo é importante e coloque ele para mais pessoas. Beijo e eu te vejo já já. Continua no meu próximo vídeo.